Evangelho de João, capítulo de número 1, verso 14 até o número 18. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, e o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Vamos orar. Deus Todo-Poderoso, nós queremos nesta noite, diante do Senhor, clamar que o Espírito Santo dirija aos nossos corações. Desafia-nos, Senhor, para que possamos abrir os nossos corações à sua palavra, compreender a preciosa graça do Senhor e como nos alcançaste, mesmo sendo imerecedores. Faz-nos, Senhor Deus, crentes melhores, crentes que verdadeiramente aplicam a sua vida em servi-lo, compreendendo que fomos alcançados pelo Senhor. Agradecemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos amados, hoje pela manhã nós falamos sobre o zelo pela santidade de Deus. E esta noite eu quero falar sobre a verdadeira natureza da graça de Deus. Recentemente foi me perguntado o que era a graça de Deus, e um termo teológico para a graça de Deus é que a graça é um favor imerecido. A graça de Deus é um tema constante na Bíblia, e ela culmina no Novo Testamento com a vinda de Jesus. No verso 17 do capítulo 1 de João, você já está aberto, diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A lei não é algo ruim. Muito se engana aqueles que acham que o Antigo Testamento, eles não têm valor para nós. Pelo contrário, o Antigo Testamento, não sei se falei novo, mas o Antigo Testamento, ele tem valor para todos nós, porque demonstra como nós somos pecadores. A lei nunca foi, para o povo de Israel, o motivo para que eles fossem salvos. Mas a lei foi dada para que eles pudessem enxergar que mesmo seguindo a maioria dos mandamentos que eles conseguissem, nunca poderiam agradar a Deus. É por isso que nós entendemos que qualquer mandamento que for seguido não pode fazer com que o homem seja salvo. Porque a salvação não é por mérito. Não é se nós conseguirmos cumprir os 10 mandamentos, nós seremos salvos. Nunca nós conseguiremos cumprir os mandamentos. Arrisca. Em algum momento nós vamos desviar os nossos corações, nós vamos pecar contra Deus. Então não são mandamentos que salvam, mas a lei foi dada para mostrar o nosso pecado. Como nós somos falhos, como nós somos pecadores. Porém, em contrapartida, a lei também mostrava a graça de Deus. Quando você chega no livro de Levítico, e eu sei, meus irmãos, é uma leitura maçante para quem não entende o que está por trás daqueles mandamentos. Você vai ver que ele vai falar sobre trazer cordeiro para isso, cordeiro para aquilo, sacrifício para isso, sacrifício para aquilo. Só que tudo aquilo demonstrava a pureza da adoração a Deus. Inclusive, meus irmãos, eu estou na minha leitura em Levítico agora, e é interessante que todas as coisas que aconteceram no livro de Levítico era para que eles não ficassem impossibilitados de participar da adoração a Deus. Então todos os mandamentos, até mesmo aquilo que eles comiam, estava na lei. Aquilo que eles podiam comer e aquilo que eles não podiam comer. Hoje é diferente, hoje não existe essa lei sobre nós. Mas em contrapartida, meus irmãos, como o próprio João Batista, e aqui o apóstolo João está falando sobre as palavras de João Batista, ele fala no verso 16 que todos nós temos recebido da sua plenitude, graça sobre graça. O que é algo pleno? É algo completo. Então, a única maneira de nós enxergarmos o que é a graça de Deus é quando nós olhamos para Cristo.
Graça não é Deus simplesmente nos dando aquilo que nós não merecemos. Porque, vamos ser honestos, nós não merecemos absolutamente nada. Sequer nós merecemos o ar que nós respiramos, sequer nós merecemos estar vivos. Mas Deus, por sua infinita bondade e graça, Ele nos permite estarmos aqui, neste local, adorando o nome do Senhor. Meus irmãos, quando enxergamos novamente a palavra graça no Novo Testamento, que vem do grego charis, que significa favor, bênção ou bondade, o que é um significado mais completo, vem a ser o seguinte: graça é Deus escolhendo nos abençoar, ao invés de amaldiçoar-nos como os nossos pecados realmente merecem. Nós somos pecadores, não é verdade? Cada um dos nossos pecados são ofensas contra a santidade de Deus, assim como nós vimos hoje pela manhã. Temos vivido, meus irmãos, e não é algo a se esconder, mas temos vivido um momento onde nunca se teve tanto acesso à palavra de Deus. Nunca se teve tanta facilidade ao chegar na igreja. Hoje realmente a Esther acha que eu sou muito velho. A Esther perguntou: papai, quando você era criança já existia televisão? Aí naquela hora eu me senti velho. Eu falei: na época da sua avó, quando ela era criança, não. Mas na época do papai já tinha televisão. Aí ela perguntou para mim: mas o senhor conseguia assistir história bíblica pela televisão? Aí eu já não conseguia. Eu não sei como era lá nos Estados Unidos, mas eu sei que tem um desenho muito bom, por sinal, chamado Superbook, que vem dos Estados Unidos. Hoje está na internet, eu não sei se isso passava na TV aberta ou se passava nas igrejas, mas não se tinha acesso a isso como se tem hoje. Hoje nós podemos colocar muitas vezes os nossos filhos para assistirem desenhos bíblicos, histórias bíblicas sobre vários personagens no YouTube. Então são conteúdos proveitosos, coisa que não existia no passado, mas em contrapartida, nunca tivemos um grupo de cristãos tão frágil espiritualmente. E aí, meus queridos irmãos, é muito importante que nós olhemos para a graça de Deus, possamos nos apegar como Deus é gracioso sobre nossas vidas. E assim como falamos hoje pela manhã, quando dissemos da importância do zelo pela santidade de Deus, isso deve motivar os nossos corações. É quando nós estivermos frente a uma situação pecaminosa, quando Satanás colocar em nossa frente algo pecaminoso, nós precisamos marcar o nosso território, demonstrando a quem nós pertencemos. E não é difícil num mundo que jaz no maligno como o nosso hoje em dia. Nós temos oportunidades para pecar. Então, não só o zelo pela graça de Deus, ou pelo menos o zelo pela santidade de Deus, mas entendendo sobre como a graça de Deus é importante nas nossas vidas. E eu quero, meus irmãos, junto com vocês, acompanhar duas histórias aqui no Evangelho de João que tratam sobre um pecado abominável na palavra de Deus, que é o adultério. A Bíblia é muito rígida a respeito do adultério. Nós sabemos que é uma abominação diante de Deus pelo fato de pessoas que prometem diante do Senhor serem fiéis umas às outras, e o adultério é uma traição, é uma quebra da aliança entre o casal e Deus. Então, eu quero usar dois exemplos que o apóstolo João traz a nós sobre como Jesus manifestou graça a pessoas que estavam em pecados tão abomináveis. Por gentileza, vá para o Evangelho de João, capítulo de número 4. Evangelho de João, capítulo de número 4. Meus irmãos, nós poderíamos ler todo o capítulo, mas nós leremos alguns dos primeiros versículos, ou pelo menos a primeira parte nós leremos. Se necessário for, a gente pode ler até o versículo de número 30, que fala especificamente sobre essa situação. Mas notem, verso de número 1. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, e cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde pois tens a água viva? És tu porventura maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao que lhe respondeu a mulher, meus irmãos, verso 16. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Aqui nós paramos, meus irmãos, porque o resto do texto podemos ler mais para frente, ou vocês podem ficar responsáveis para a leitura. O que nós lemos é que Jesus, ao encontrar aquela mulher, e nada acontece por acaso, isso nós sabemos, Jesus sabia que aquela senhora já tivera 5 maridos. E ela, como diz hoje, nos dias de hoje, ela estava amigada com aquele que ela estava. O importante dessa história, meus irmãos, é que nós entendemos que Jesus, ele não só demonstra graça àqueles que se acham bons. Quantas vezes talvez você já não falou de Cristo para alguém e a pessoa vai dizer o seguinte: mas eu não mato, eu não roubo, eu sou uma pessoa boa, eu faço boas obras, então se hoje eu morrer, eu vou para a eternidade. Esse é o pensamento de muitas pessoas. Acham que as suas boas obras são os motivos para serem salvos. Mesmo a essas pessoas, Deus estende graça, mas também estende graça àqueles que são tão malignos, ou pelo menos que as suas atitudes são abomináveis diante de Deus. Eu quero chamar a sua atenção que em João capítulo 3, versículos de 25 a 30, os fariseus, eles tentavam procurar ou provocar uma competição entre Jesus e João Batista. Jesus então saiu da Judéia e ele se dirigiu para o norte, na Galileia. Eu não sei se o Salomão ou as meninas estão com o controle. Passa o slide, por favor. Só tem um slide a ser passado. Então passa o slide para mim, por gentileza. Porque eu quero mostrar para vocês, na prática é mais fácil vocês entenderem. Jesus estava aqui, na Judéia. Jesus precisava chegar aqui na Galileia. Ele tinha 3 caminhos. Ele poderia ir na costa, pela costa aqui costeando, e chegar na Galileia. Jesus poderia atravessar o Jordão, aqui o Rio Jordão. Na verdade, que é o Mar Morto, o Rio Jordão está aqui. Ele poderia subir pela Pérea e chegar aqui em Decápolis e posteriormente na Galileia. Ou ele poderia atravessar Samaria. Pode deixar a imagem aí. E por que isso é importante para nós? Porque os judeus ortodoxos, eles odiavam os samaritanos. Na época de Jesus, existia um ódio profundo entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos, meus irmãos, só para vocês entenderem, o povo desta região aqui, eles faziam parte do Reino do Norte.
no antigo Reino do Norte, que no ano 727 a.C., eles foram levados cativos pelos assírios. A Assíria veio ao Reino do Norte, pegou a boa parte daquele povo e levou cativo para outros lugares. Os judeus que aqui ficaram, eles eram considerados como judeus de sangue ruim. Se você já assistiu Harry Potter, é como se eles fossem os trouxas, né? Ou seja, eram pessoas que não tinham sangue puro, puro judeu. Eram judeus misturados com outras raças. Então, por esse motivo, os judeus, vamos dizer assim, de sangue puro, eles consideravam os samaritanos como pessoas impuras. É até interessante, meus irmãos, que quando você continua posteriormente lendo João capítulo 4, os discípulos vão falar para Jesus: o Senhor quer que nós roguemos do céu e que caia fogo sobre os samaritanos? Então, na mente dos discípulos, eles queriam acabar com tudo. Jesus, ao sentar com aquela mulher, ele manifestou a graça de Deus. Então, meus queridos, rejeitados pelos judeus por eles não poderem provar a sua genealogia, uma vez que para o judeu, e você vê muitas vezes isso no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Mateus já começa com genealogia de Jesus até Adão. Para o judeu, genealogias era importante. Eu sei até onde a minha avó vai. Depois da minha avó, já não sei de mais nada. Por quê? Porque para nós não importa. Mas para o judeu, esse é um fato importante. Os samaritanos, eles não tinham ideia de quais eram os seus antepassados. Por esse motivo, os judeus odiavam os samaritanos. Então, eu reitero, em vez de tomar o caminho da costa, em vez de passar o Jordão e ir pela Pérea, Jesus passou pelo meio de Samaria. Pode mudar a imagem, por favor, meninas. E aí, meus queridos irmãos, qual que é o grande problema? Os samaritanos, posteriormente, e isso antes da época de Jesus, eles estabeleceram o seu próprio templo e cultos religiosos no Monte Gerizim, o que só serviu para aumentar o preconceito. Os judeus entendiam que a verdadeira adoração era em Jerusalém. Posteriormente, na conversa de Jesus com aquela mulher, isso vai ser citado, mas Jesus deixa claro que Deus pode ser adorado em todos os lugares. Por quê? João 4:24. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer seja em Porto Alegre, quer seja lá no Acre, quer seja lá em São Paulo, quer seja em qualquer lugar desse universo, podemos adorar a Deus. Para o judeu ortodoxo, Deus só poderia ser adorado no templo em Jerusalém. Então, meus irmãos queridos, a aversão dos fariseus pelos samaritanos era tanta que eles oravam para que nenhum samaritano fosse revivido na ressurreição. Eles realmente odiavam os samaritanos. E olhe, veja sua Bíblia, por favor, João 8:48. Alguém leia para nós. Na tentativa de insultar Jesus, olha o que eles xingaram, olha do que os fariseus xingaram Jesus. Alguém leia, por favor, João 8:48. Entenderam? Os fariseus quiseram xingar Jesus, seu samaritano. Por quê? Porque para eles era uma humilhação você chegar perto de um samaritano. Só que notem, meus irmãos, o padrão de Deus é um padrão diferente dos nossos. Por vezes nós vemos pessoas que estão talvez em situação de rua, estão em situações deploráveis, ou estão nos presídios, ou são pessoas que estão no pior nível da sociedade. São pessoas que carecem de Jesus. Meu amigo querido pastor Odir, no passado, juntamente com o irmão Joel, e, puxa vida, me falhou. Você lembra o nome daquele irmão lá de Canoas, Eduardo? Que também ia nos presídios? Irmão Gelson. Eles entravam no presídio central, um dos piores presídios do Brasil. E eles pregavam a palavra de Deus, e todas as vezes que eles iam lá, pessoas se converteram. Hoje tem um irmão que estava preso na época que eles foram lá, que se converteu e serve ao Senhor
verdadeiramente até os dias de hoje. Já aconteceu, eles já me falaram que já saíram na rua os camaradas que estavam lá, que ouviram a palavra de Deus, saíram na rua, estavam fazendo coisa errada, reconheceram os pastores, pastor, só que estava fazendo coisa errada, mas ouviram o evangelho. E a palavra de Deus, ela é importante ser levada a toda e qualquer pessoa. Ninguém, meus irmãos, ninguém pode ser esquecido no que diz respeito à pregação do evangelho. Então, meus queridos, falando agora sobre a questão que falamos aqui, sobre o adultério, entendemos que o adultério era a pior situação já na época de Jesus. Aquela mulher, ela foi no poço naquela hora, por quê? Porque ela sabia que não estaria ninguém lá. Só tinha Jesus. E mais uma vez, nós entendemos que não existe acaso. Jesus, ele entendeu que aquele era o momento ideal para estar lá e falar sobre o verdadeiro evangelho, demonstrar graça para aquela pessoa. E quando Jesus falou sobre salvação, o que ocorre? Volte lá para João capítulo 4. E veja, meus irmãos, quando aquela mulher, versículo 28, os discípulos, nos versos anteriores, eles questionam no verso 27. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram que estivessem falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles teve a coragem de perguntar para Jesus: que perguntas ou por que fala com elas? Mas note o verso 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vejam o verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Note, meus irmãos, uma pessoa esquecida pela sociedade, uma pessoa que tinha vergonha de sequer estar em público pelos seus pecados, Jesus a encontrou. Jesus a salvou. E através da vida dela, outros chegaram a Cristo. Eu quero dizer a todos vocês, não existe um pecado pelo qual Jesus não nos perdoe. Não existe uma alma que Jesus não queira salvar. Não importa quem quer que seja. Não importa o que tenha feito. A graça de Deus está sobre todas as pessoas, e isso é a melhor demonstração que nós temos da graça de Deus. O fato de Jesus demonstrar o amor de Deus àquela mulher, e posteriormente ela foi usada para que outros pudessem chegar a Cristo. Eu quero dizer a todos vocês, meus irmãos, novamente conversando com a minha doutora, não há muito prognóstico para as questões que eu passei e eu disse para vocês recentemente. Mas, meus irmãos, não importa onde quer que nós estejamos, há um propósito soberano de Deus em nos colocar naquele lugar. O que for, aonde for, seja um pneu furado, seja um carro quebrado, seja a saúde debilitada, seja uma questão de urgência ou simplesmente seja no lugar onde nós moramos. Foi Deus quem nos colocou naquele local, para que nós pudéssemos conviver com aquelas pessoas no trabalho, na escola, no ônibus. Meus irmãos, aonde quer que nós estejamos, a Bíblia diz que nós devemos ser o sal entre as pessoas. Nós devemos ser a luz naqueles que precisam reconhecer quem é a luz do mundo. Então não existe acaso, e é tão importante que nós estejamos preparados. É por isso que sempre nós dizemos aos irmãos: peguem os folhetos, deixem nos seus carros, saiam com os folhetos nas suas bolsas,
Coloque nos bolsos da sua calça. Porque às vezes podem lhe faltar palavras, pode lhe faltar aquele momento, mas pode ser o momento onde Deus vai usar aquele folheto para que aquela pessoa seja salva. Eu conheço um pastor que hoje serve a Jesus no ministério, que foi salvo através de um folheto que foi entregado a ele. Então nós não podemos menosprezar o poder da palavra de Deus. Não podemos escolher pessoas. Aqui não é tão comum ter tantos botecos como lá em São Paulo. E por vezes, quando nós íamos fazer evangelismo no passado, eu fazia questão de entrar nos botecos para entregar o folheto àquelas pessoas. E alguns dos irmãos ficavam me olhando meio torto, né? Vou entrar no boteco? Vou entrar no boteco. Eu não preciso consumir nada lá para que eu possa, de alguma forma, abençoá-los. É muito triste, meus irmãos, quando você oferece um folheto para alguém e aquela pessoa existe. Mas diante de Deus, o meu trabalho não é salvá-la. O meu trabalho é anunciar o Evangelho. Dentro dos nossos lares, existem pessoas que por vezes não conhecem o Evangelho. É o nosso procedimento quem vai demonstrar Cristo àqueles que não conhecem o Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 7, quando fala de um dos membros do casal que é salvo e o outro não, trata especificamente da mulher que é salva e o marido que quer deixá-la, ou pelo menos o marido que não é salvo. Paulo, ele trata sobre a importância de um bom testemunho para que o marido seja santificado, não salvo, mas que ele possa ver o procedimento correto da sua esposa. Quantos de nós não temos parentes que não são salvos? Pais, mães, filhos, netos, e por aí vai. Aquilo que Deus permite nas nossas vidas, as situações que nós nos encontramos, é a oportunidade que Deus vai demonstrar graça na vida daqueles que estão ao nosso redor. Nosso querido irmão Nelson, se você não pôde vê-lo, o irmão Nelson, ele está com uma tala que vai praticamente da metade da sua perna até embaixo, porque ele teve que fazer cirurgia no joelho. Disse exatamente isso. Oportunidades para que Deus possa usá-lo, seja com médicos, enfermeiros, até os próprios familiares, para que o Senhor possa ser pregado. Não é garantia de que pessoas serão salvas, mas meus irmãos, eu repito, não somos nós que salvaremos ninguém, nós somos os instrumentos. Então, o que é importante declarar é que ao ser manifestado graça àquela mulher, a sua vergonha tinha sido removida e ela proclamou as boas novas que ela recebeu de Jesus. A graça de Deus quebra a barreira, meus irmãos. A graça de Deus não vê raça, conta bancária, não vê qualquer tipo de parâmetro humano. A graça de Deus, ela abrange todas as pessoas. O nosso segundo exemplo que veremos rapidamente está em João capítulo 8, você pode voltar para lá. João capítulo 8, versos de 1 a 11. Vamos lá. João capítulo 8, versos de 1 a 11. Irmão Salomão, o ventilador está fazendo barulho aqui? É impressão minha. Quer que diminua ele? Beleza. Vamos lá, meus irmãos. João capítulo 8, versos de 1 a 11. A palavra do Senhor vai nos falar de um outro adultério muito conhecido, ou pelo menos de uma situação de adultério muito conhecida. E também veremos a demonstração da graça de Deus. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem do que o acusar. Verso 6 ainda. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistisse na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra.
E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram retirando-se um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se, pois, Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos ao contexto, meus irmãos. A lei era muito clara sobre o que deveria ser feito aos adúlteros. Você pode abrir, por favor, ou alguém pode abrir para nós em Levítico 20:10? Levítico capítulo 20, verso de número 10. Quem achou, por gentileza, pode ler para nós. Vocês entenderam o texto? Quem deveria ser morto, segundo Levítico 20:10? Quem? O adúltero e a adúltera. Quem os fariseus trouxeram a Jesus? E os fariseus eram machistas. Não é isso, meus irmãos? O que eles queriam fazer, eles tentaram de alguma forma fazer com que Jesus pudesse pecar. Fazer com que a reputação de Jesus fosse por água abaixo. Porque se Jesus, ele não condenasse aquela mulher, poderiam dizer o seguinte, que ele não estava seguindo a lei. Se ele condenasse a mulher, ele poderia ser dito aos romanos que ele estava de alguma forma agindo conforme ou contra a lei dos romanos. Mas Jesus, meus irmãos, ele conhece as atitudes dos corações. Quando chegaram com aquela mulher, ele começou a escrever em terra. E a isso, meus irmãos queridos, eu quero só lhe dar um fato interessante. A palavra grega para escrever, quando Jesus estava escrevendo ali em terra, ela significa escrever uma acusação contra alguém. Então, existe uma vertente teológica que diz o seguinte, que essa passagem, ela pode ser entendida da seguinte forma. Jesus, reclinando a cabeça, escrevia com o dedo sobre o chão para declarar os pecados desses homens, e eles viam seus distintos pecados sobre as pedras. Ou seja, quando Jesus estava escrevendo no chão, alguns comentaristas entendem que talvez ele estava escrevendo os pecados daquelas pessoas. E por esse motivo, elas tiveram a sua consciência pesada e saíram sem atirar pedras naquela mulher. Note que Jesus não apoiou o pecado dela. O que Jesus disse ali no verso de número 11? Vai e não peques mais. O Senhor, ele não estava favorável àquele pecado, mas ele demonstrou graça. Demonstrou graça àquela mulher. Então, meus queridos irmãos, ela já havia sido acusada de adultério. Ela tinha sido pega. Um dos terríveis pecados daquela época. Mas ela não foi condenada por Jesus. Eu quero reforçar a ideia que eu lhes disse no começo. A graça de Deus está sobre todas as pessoas. Existem aqueles que mesmo dentro da igreja, assim como eu, assim como o pastor Jair, que eu disse a vocês, que esteve na igreja dele por algum tempo, foi para o seminário, se formou. Em seu primeiro ano de ministério, ele conheceu Jesus como Salvador. Pode acontecer que pessoas dentro da igreja que estão anos a fio, que conhecem a Bíblia, que se vestem como crentes, que podem tocar instrumentos, que podem chegar à frente e reger, que podem trabalhar de alguma forma na igreja, mas nunca conheceram a Jesus verdadeiramente. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7 que muitos chegarão no último dia
e clamarão pelo nome do Senhor: Senhor, Senhor, acaso não temos feito coisas em seu nome? Ele vai dizer: eu nunca te conheci. Os versos anteriores de Mateus 7, 21 a 23, Jesus vai dizer o seguinte: pelos frutos você pode conhecer quem é um falso profeta ou não, porque o contexto fala sobre isso. Então nós podemos conhecer alguém que pertence a Jesus pelas suas próprias atitudes. Já ouviu aquele ditado que a fruta não cai longe do pé? Já ouviu? Uma pessoa que não conhece Jesus, em algum momento, ela vai demonstrar nas suas palavras ou nas suas ações que ela nunca conheceu Jesus como seu Salvador. Eu quero dizer a todos vocês, ao concluirmos essa noite, que não existe alguém que não pode ser alcançado pela graça de Deus. Nós cremos que Jesus, ele ama a todos, mas nem todos amam a Jesus. Nem todos entendem que a graça de Deus em nos salvar é para que nós sejamos livres, não dos nossos pecados, mas para que nós possamos ter paz com Deus. A salvação é para que nós possamos viver uma vida digna diante do Senhor. E isso é que faz Deus ser gracioso para conosco. Essa noite, não conheço os seus corações. Você pode ter frequentado essa igreja ou estar frequentando essa igreja por muitos anos. Ou talvez simplesmente você está aqui, mas entende que o seu coração nunca conheceu Jesus como Salvador. Eu quero te dizer, nós não sabemos do dia de amanhã. Nós não sabemos qual vai ser o dia que nós seremos chamados para a morte. E a vida, ela não pode ser levada na brincadeira. O Senhor quer te salvar. Ele quer demonstrar graça sobre você, assim como já tem feito. Não importa o que você fez, não importa quem você é, não importa os pecados que você cometeu. O Senhor quer salvar a todos. Aqueles que nos assistem pela internet, você pode também ser salvo se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não existe fórmula mágica, meus irmãos. Não existe um passe de mágica ou você receber alguma coisa, alguma marca para você ser salvo. A salvação é pela fé. Então, quando você clama que Jesus seja o seu Salvador, existe uma transformação de vida. E só você conhece o seu coração. Existem pessoas que, ao saírem da igreja, elas cultivam os pecados em seu coração. Você pode esconder de mim, você pode esconder dos irmãos, mas você não pode se esconder de Deus. Eu quero pedir a todos vocês que compreendam que essas duas narrativas são exemplos poderosos da verdadeira natureza da graça de Deus. Deus não nos mede segundo os nossos pecados, mas sim segundo a forma que nós temos nos dirigido diante dele. A salvação está disponível a todo aquele que crer em Cristo, mas infelizmente nem todos crerão. E se hoje você morre sem Cristo, o seu destino é a perdição para todos sempre. Convido vocês a baixarem suas cabeças e fecharem seus olhos. Assim como de costume, eu não estenderei esse tempo, mas é muito importante que todos vocês que aqui estão, sejam desde os adolescentes que estão conosco até a pessoa mais experiente. Não importa se você é filha de pastor, não importa se você é filho de algum cristão, não importa se você nasceu num lar cristão, se você já está na igreja há muitos anos, não importa a denominação pela qual você conheceu Jesus, se você morre sem Cristo, você vai para o inferno. O que o texto ou os textos de hoje nos mostraram é que Jesus não nos mede pelos pecados que nós já cometemos. Ele quer manifestar graça na vida de todos nós. E hoje, se estamos aqui, é pela graça de Deus. Eu não vou pedir para que você venha à frente, eu não vou pedir para que você levante a sua mão. Mas no tempo que eu estiver aqui, você pode conversar comigo. Você pode conversar com a minha esposa, você pode conversar com alguma pessoa da sua confiança. Mas não saia daqui sem compreender
a extensão do amor de Deus através de Cristo Jesus para te salvar. E a salvação não precisa ser paga, não precisa ser por esforço. Basta que você creia em Jesus e clame que Ele seja o seu Senhor e Salvador. Se a sua vida tem sido repleta de pecados, muito provavelmente você nunca conheceu a Jesus como seu Salvador. Então coloque o seu coração diante de Deus. Se você, meu irmão, creu em Jesus, é importante que você entenda que Ele quer usar a sua vida como instrumento da sua graça. Então, ao acontecer coisas essa semana, não pragueje, não murmure, mas tenha em sua mente, olha, Deus me permitiu passar por isso porque Ele tem um propósito. Ao sair essa noite, pegue os folhetos, eles são de graça. Você não precisa pegar todo aquele conteúdo, mas pegue um daqueles bolinhos, ou pegue alguns. Seja bênção para aquela pessoa que sempre está no ônibus com você, ou para aquelas pessoas que trabalham com você, ou para os seus familiares, os seus vizinhos. Você pode colocar nas caixas de correio, mas seja bênção. Não saia daqui essa noite também, não compreendendo que você é um instrumento nas mãos do Senhor. Pedimos, Senhor Deus, a sua bênção e direção. Dê a convicção àqueles que não conhecem ao Senhor. Tu queres salvar a todas as pessoas, mas infelizmente nem todos querem ser salvos. Ainda querem continuar a viver a sua vida de pecados. Querem continuar, ó Deus, tendo a satisfação que a sua carne tem lhe trazido através dos pecados. Só que esta é uma satisfação passageira. A tua palavra nos diz que o mundo passa, bem como os seus prazeres, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Não há, Senhor Deus, maior prazer do que servir ao Senhor. E quanto a isso, eu clamo que o Espírito Santo do Senhor coloque em cada coração dos irmãos a importância de sermos bênção. Aonde quer que estejamos, qualquer situação que passemos, que em nossa mente venha o entendimento de que não existe acaso para aqueles que creem em Deus. Aonde quer que o Senhor nos coloque, é para que nós possamos ser bênçãos. Damos graças ao Senhor, pedindo isso, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém.